dar início, né, ao nosso encontro do Grupo de Pesquisa Política e Fundamentos da Educação, que é um grupo, obviamente, certificado pelo CNPq, da PUC Campinas, do Programa de Pós-Graduação em Educação, que tem aí como pesquisadores eu e o professor Arthur, que está aqui, Arthur José Renda Vitorino, que provavelmente queira também já fazer a sua saudação inicial, já passo a palavra para ele, e dizer que do nosso grupo é uma satisfação gigante receber aqui para esse nosso encontro, esse diálogo, pessoas que nós conhecemos de longa data em perspectivas distintas, né? O professor Cláudio Dal Bosco, Cláudio Almir Dal Bosco, é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Passo Fundo, é pesquisador do CNPq, ele tem graduação em Filosofia pela Universidade Passo Fundo, depois com uma especialização em Epistemologia das Ciências Sociais pela Universidade de Passo Fundo também, mestrado em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul, e doutorado em Filosofia pela Universidade de Kassel, na Alemanha, pós-doutorado pelo SEBRAP, e é professor, como eu falei, do programa de pós em Filosofia e Educação, mas também do curso de Filosofia na Universidade Passo Fundo. Bom, a sua produção é vastíssima, eu recomendo que vocês conheçam seus textos sobre Kant, sobre Rousseau, são diversos escritos, livros, artigos, e etc, 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 e poderíamos ficar mais tempo falando só desta parte, mas é só uma introdução bem inicial. E o professor Mauro Cardoso Simões, que é também filósofo, então nós temos aqui uma tarde filosófica, genuinamente filosófica, um amigo de longa data também, da época dos estudos de filosofia, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que é graduado em filosofia aqui, também com mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com doutorado também em filosofia pela Unicamp. E aí, pós-doutorado por diferentes instituições, né? Na Itália, na Espanha, na Singapura e também na Universidade de Cambridge. O professor Mauro, ele é docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que é lá o campus de Limeira, e atua diretamente no Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e está vinculado ao mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas dessa instituição. Acabou de retornar de um de seus estudos de pós-doutorado, ficou um tempo, e ele pode falar disso também. É um especialista em diversos temas, a sua formação filosófica ela é larga o suficiente para dar conta de Nietzsche de um lado e a perspectiva do utilitarismo de outro, só para falar de duas vertentes que não tem para muitos diálogo, mas que a gente vai observar que essa formação plural e muito aguçada do professor Mauro nos deixa aqui numa situação muito privilegiada nesse grupo de pesquisa, de envolver esses dois gigantes da filosofia, na minha modesta opinião, são pessoas que têm produzido de uma forma muito singular. E daí que cada um, nós conversamos e pensamos aí uma temática para esse nosso momento, mas antes de avançar para essa parte, quero passar a palavra também para o professor doutor Arthur José Renda Vitorino, que é meu colega de grupo de pesquisa e ele é o vice-líder do nosso grupo. Certamente a sua palavra é também tão importante. Professor Arthur, por favor, fique à vontade. Está sem som, professor. Como você estava dizendo, né? Os velhos não conseguem ver o que está na ponta do nariz aí, tá louco. Bom, quero agradecer muitíssimo aqui o convite que foi feito e vocês aceitaram prontamente, o professor Mauro, o professor Cláudio, vou chamá-lo aí pelos prenomes, né? Mas bastante conhecidos por nós. E final de dezembro, num ano atípico, cansativo, vocês estão aqui pronto para falar conosco. Só tenho que agradecer. Assim como agradecer a presença dos alunos, demais colegas, colegas, né, que estão aqui, e a temática aí pensada pelo Samuel e prontamente achei pertinente e estou aqui atento para ouvi-los, né? E novamente, muitíssimo obrigado, professores,
estarem aqui conosco. Registro feito do professor Arthur, e essa saudação às pessoas que aqui nos acompanham é muito importante, desde nossos estudantes aqui da PUC Campinas, eventualmente da Faculdade de Ciências Aplicadas e também do programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, ou eventualmente até da graduação, enfim, todas as pessoas que aqui estão. E o tema, na verdade, foi um tema muito pensado aí, eu diria que a várias mãos, né? Os nossos professores palestrantes participaram efetivamente da concepção desse nosso encontro, que tem como título Ciclo de Diálogos 4, Autonomia, Covardia e Coragem. E estes três termos estão aí pensados a partir das duas falas que nós teremos a oportunidade de ouvir aqui na sequência. A primeira, não necessariamente nesta ordem, a ordem a gente pode definir depois, mas que intitulada Autonomia e Transparência, que aí pensada pelo professor Dr. Mauro Cardoso Simões, e a segunda, não necessariamente nesta ordem, Formação para a Maioridade em Immanuel Kant, Tensão entre Covardia e Coragem, que será aí a fala do professor Dr. Cláudio Almir Dal Bosco, da Universidade de Passo Fundo. Enfim, agora sim, do ponto de vista procedimental, eu pergunto se nós podemos manter aquela ordem ou que possa ser outra, que a gente possa definir e decidir tudo sempre coletivamente, como sempre fizemos. Como desejam, quem deseja, não é banca, então não precisa ser aquele critério de quem está mais distante primeiro, podemos usar um outro critério e eu quero ouvi-los inicialmente, o professor Cláudio, para que fale primeiro o que ele pensa sobre isso, qual a ordem. Se me permite, professor Mauro. Professor Cláudio, quer iniciar ou Sim. quer deixar para o Mauro? Pode ser? Posso iniciar, não tem problema. Então tá bom. E aí fique à vontade naquilo que nós já combinamos, a gente vai ter então a oportunidade de ouvir o professor Cláudio Dal Bosco e depois o professor Mauro, e teremos espaço sim, do ponto de vista aí daquilo que é a nossa expectativa depois, de uma conversa, né, de um momento que a gente possa ter uma reflexão, eventualmente considerações, perguntas, enfim, espaço filosófico não pode abrir mão daquilo que é a sua preciosidade. É isso. Com a palavra, o Dr. Cláudio Dal Bosco. Bom, eu gostaria agora oficialmente, então, de cumprimentar a todos e a todas, agradecer ao convite que me foi feito pelo professor Samuel e pelo professor Arthur, cumprimentar especialmente o professor Mauro, que vai ser o meu colega, né, de debate hoje à noite, dizer que é um prazer conhecê-lo, né, virtualmente. Esse ano nós estamos fazendo novas amizades virtuais ou conhecendo muitas pessoas virtualmente, né? Isso, sem dúvida, é um aspecto positivo de tudo que há de negativo na pandemia, né? E eu iria pedir ao professor Samuel que me avise quando eu chegar nos 25 minutos, que daí eu tenho 5 minutos para me fechar dentro do que é possível a minha exposição. Combinadíssimo. Eu procurei organizar para 30 minutos, né? E falar alguma coisa sobre Kant em 30 minutos, em 2 horas já é difícil, em 30 minutos é mais difícil ainda, né? Então, mas por que talvez eu vou começar com essa justificativa, por que eu coloquei esse problema da tensão entre covardia e coragem como núcleo do pensamento da maioridade em Kant? Primeiro porque, tomando como referência esse pequeno escrito que ele publicou em 1880, o que é o esclarecimento, é um ensaio bem curto, mas é um dos mais densos do ponto de vista da formação. E tem um aspecto lá que é importante para pensar a formação humana no esclarecimento moderno, especialmente em Kant, e que o Kant viu certamente já ancorado numa tradição filosófico-pedagógica anterior e da sua época, mas que ele colocou de uma maneira bem original, no sentido de enfatizar que essa ideia, que há uma dimensão, quando nós falamos nessa tensão entre
menoridade e maioridade que depende do próprio indivíduo ou do próprio sujeito, né? Então, o fato de sermos menores também, né, é de nossa responsabilidade. Então, é o que ele chama lá o termo em alemão, Selbstschuld, né? Ou seja, autoculpável. E isso se deve à preguiça e à covardia, né? Mas o contraponto para a maioridade, então, é a coragem. Mas a coragem do quê? De pensar por conta própria. E é nessa tensão entre covardia e coragem que se coloca no plano individual, mas que sempre é um plano coletivo, social, a possibilidade de saída da minoridade para a maioridade. Então, isso vai ser o núcleo do meu argumento, a parte final, que eu vou retomar, porque isso também é o núcleo para pensar a formação humana do ponto de vista do esclarecimento, né? Eu vou aqui dividir a minha exposição em dois momentos. No primeiro momento, eu intitulei Kant e a formação humana. E aqui eu quero mostrar que já dentro das obras sistemáticas há um interesse formativo, pedagógico na trajetória intelectual do Kant. Vou mostrar, vou falar rapidamente disso, né? E depois daí o segundo momento é o Kant como teórico da maioridade e a implicação educacional que está subjacente a essa teoria da maioridade, né? E vou procurar argumentar aí na parte final, no sentido de dizer que não há possibilidade de maioridade sem processo formativo. Parece uma trivialidade essa tese, mas eu quero insistir a partir de Kant e mostrar o esquecimento disso nas teorias educacionais contemporâneas e sobretudo, nas políticas educacionais contemporâneas, né? Então, vou começar com o primeiro passo aqui. Vocês me dão licença que eu vou ligar aqui o meu cronômetro, porque daí eu vou ter que dividir adequadamente o meu tempo aqui para não usar muito no outro, tá? Então, vou dividir aqui, tá? É que nem as caminhadas do Kant, tudo cronometrado, tá? É um kantiano mesmo. Que só foi interrompido pelo Emílio do Rousseau, que eu vou falar disso na sequência. Bom, Kant e a formação humana, o Kant foi, sem dúvida, é o primeiro ponto, Kant foi, sem dúvida, um dos maiores filósofos do iluminismo moderno e o maior pensador alemão do século XVIII. Pensador sistemático, rigoroso, metódico e inovador em várias áreas do conhecimento filosófico e científico. Criou, desenvolveu, e talvez esse é o ponto-chave aqui, criou, desenvolveu ou justificou consistentemente a filosofia crítica. E essa filosofia crítica, ela assumiu uma forma arquitetônica sistemática nas três críticas, né? Então, a crítica da razão pura, que quais são a questão de fundo quais são as condições de possibilidade do conhecimento humano, né? A crítica da moral, que é a crítica da razão prática, a questão de fundo é quais são as condições de possibilidade do agir humano moral, e como a ação moral pode valer na forma de um imperativo categórico para um ser racional sensível. E, por último, a crítica do juízo, que está na crítica da faculdade do juízo, a grande última obra crítica do Kant. E a pergunta é quais são as condições da capacidade humana de julgar. Quais são as condições de possibilidade de julgamento humano. E aí há o papel da sensibilidade estética e, principalmente, dos juízos reflexivos, né? Que é o núcleo da terceira crítica, né? Isso nós teríamos a arquitetônica filosófica kantiana desdobrada nessas três críticas e que, de modo geral, no domínio da filosofia, são os textos mais investigados.
E, obviamente, que eu não vou me ocupar com essa temática agora e vou ir para a educação, e mais especificamente para a formação humana. E eu vou deixar essas grandes obras e quero me apoiar nos chamados escritos menores do Kant, e entre eles esse Was ist Aufklärung, o que é o esclarecimento. Mas eu quero fazer por meio de uma tese, né? E a tese aqui há um processo formativo inerente ao trabalho intelectual para se tornar um filósofo crítico. Todo filósofo precisa de formação. E o filósofo crítico precisa de um processo formativo especial. Ou para que o ser humano, no sentido mais amplo, possa ser capaz de pensar por si mesmo. Porque vocês lembrem, né, quem se ocupa com Kant, a grande intuição kantiana de que não se ensina filosofia, né, mas se ensina a filosofar. E por que o Kant tem como pano de fundo essa exigência? Porque para ele o fundamental é desenvolver a capacidade de pensar por conta própria. Esse é o lema do esclarecimento moderno, né? Lembrem lá a expressão latina, né, do sapere aude, né, e do Habimut. Habimut, inclusive eu estou aqui com escrito em alemão, né, que ele diz a última frase do primeiro parágrafo desse escrito, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, né, que é a resposta à pergunta o que é o esclarecimento. A última frase do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Então, aqui já aparece essa exigência, tenha a coragem, estou fazendo uma tradução livre aqui, mas tenha a coragem de se servir de teu próprio entendimento. Essa é a palavra de ordem do esclarecimento, né? E então, ter a coragem de servir-se do seu próprio entendimento está diretamente vinculado com essa exigência do esclarecimento moderno de pensar por conta própria, que é a grande exigência. Não há, e esse é o ponto, não há maioridade sem que o ser humano assuma essa coragem de pensar por si mesmo, né? E isso leva, então, é claro que o Kant, do ponto de vista histórico, e eu não vou poder entrar nisso, ele tem diante de si ainda um sistema feudal de obediência irrestrita ao Senhor, né? E daí que a liberdade, a libertação pelo pensamento era o que ele defendia, né? E pelo processo educativo, né? Mas eu queria deixar aqui, então, nesse primeiro ponto, firmada essa tese que sem formação, e em alemão, há uma palavra riquíssima para dizer o que é a formação, que é a Bildung, né? Todos nós ouvimos falar e estudamos a Bildung, né? Então, sem Bildung, não há como pensar por si mesmo. Isso está subjacente ao pensamento filosófico crítico kantiano, né? E, sobretudo, educacional. Sem formação, sem Bildung, não há como pensar por si mesmo. E aí, a Bildung, então, é a condição de possibilidade da autonomia intelectual, moral e política. E Kant pôs, se nós quisermos falar em sentido Foucaultiano, Kant exercitou a sua própria Bildung, né? O Kant tem uma filosofia não só transcendental, isso que eu acho interessante. O Kant também tem uma filosofia ascética, ou seja, uma filosofia como forma de vida, né? E uma filosofia como exercício de mundo. Basta se ater àquela distinção entre o conceito escolar de filosofia, Schulbegriff, e o conceito cosmológico, cósmico de filosofia, que é Weltbegriff. E é essa ideia do Weltbegriff, a filosofia como exercício de mundo, que se torna interessante para nós e para o campo educacional.
E o Kant exercitou a sua própria Bildung. Ele não só justificou intelectualmente, como ele exercitou. Primeiro, enquanto professor, enquanto aluno. Né? Ele foi um aluno disciplinado no sentido formativo alemão. Né? Então, estudioso, com intensa prática de leitura e de escrita. É muito interessante, né? Quando eu escrevi aquele pequeno livrinho Kant e a Educação lá para a coleção dos pensadores da educação, da Autêntica, eu li várias biografias sobre Kant, né? Uma ou duas delas que são muito conhecidas na Alemanha entre os estudiosos de Kant, e eles resgatam muito essa trajetória do Kant como um aluno exemplar, vamos dizer assim. Então, o Kant, enquanto educando, já fez o seu processo autoformativo da Bildung como Selbstbildung, ou seja, da formação como autoformação. E depois como educador. O Kant ele não foi só um grande filósofo. O Kant foi um grande pedagogo, eu diria assim, no sentido formativo do termo. Estava sempre cercado de alunos, preparava escrupulosamente as suas aulas escritas, lia, né? Na época era exigência do Ministério Alemão que todo professor que ensinasse na universidade tinha que ensinar baseado em manual. O Kant fazia isso até por respeito republicano, vamos dizer assim, né? Mas ele, nos manuais, ele tinha os manuais que o Kant ensinava sobre história, geografia, lógica, metafísica, eram tomados de apontamentos do lado, apontamentos de orelha, né? A gente visita os arquivos de Kant em alguns lugares da Alemanha, por exemplo, em Marburg, na Universidade de Marburg, tem um grande Kant, um grande arquivo de Kant, né? E tem alguns dos manuais que ele usou, né? Em Berlim também tem. E está lá nas orelhas ali os apontamentos do professor Kant, né? Que não só lia os manuais, mas ele ia interpretando, fazendo a sua própria interpretação, né? Então, ele escrevia as aulas, pesquisava e aprofundava, fazia as exposições, né? E tem vários depoimentos, né, que eu não vou poder me ater aqui, mas eu transcrevi lá no meu livrinho Kant e a Educação um depoimento interessantíssimo que o Herder, né, que foi aluno do Kant, ele escreveu lá como é que era, que sensação ele tinha sendo aluno do Kant, vocês imaginam, né? O Herder, aliás, tem do Herder, tem do Fichte, que os dois foram alunos do Kant. Imagina os grandes filósofos falando da condição deles do aluno diante do professor Kant, né? Então, aí fica claro, né? O Kant como professor seria matéria interessante de estudo para ver como aparece ali um processo formativo interessante de alguém que leva a sério a educação, leva a sério os seus alunos e, principalmente, leva a sério a tradição filosófico-pedagógica, né? E aí, ainda para concluir essa primeira parte aqui, que eu tenho 5 minutos ainda, segundo meu cronômetro, em 5 minutos eu quero falar algo sobre o Kant como investigador aqui, né? Então, ele foi um grande aluno, foi um grande professor, mas foi, sobretudo, né, um grande pesquisador. E na figura do Immanuel Kant, nós encontramos um laço profundo entre o ato de ensinar e investigar. E o Kant, na sua biografia, mostra claramente que para ser um bom professor e poder dar boas aulas, é preciso ser um investigador dedicado. Não é suficiente só dominar o conteúdo num momento, é preciso, numa espécie de espiral, ir aprofundando cada vez mais e nunca repetir a mesma aula. As Vorlesungen sobre Pädagogik, que são as lições, as lições sobre pedagogia, que nós temos a tradução para o português com o título Sobre a Pedagogia, ele ofereceu
durante 3, 4 vezes lá na Universidade de Königsberg, e cada edição ele ia aprimorando, né? Então, mostra o trabalho investigativo profundamente vinculado com a docência, né? E a leitura e apontamentos da tradição filosófica e de obras clássicas. É interessante, né, que boa parte das obras do Kant são dedicadas para Löseblätter. Löseblätter são folhas soltas. É como alguém que lê um livro e constrói um fichário próprio e chama a atenção a alguma coisa, ele escreve lá desinteressadamente, observações soltas, né? E aí isso foi compilado em resumo, dá um ritmo, dá uma ideia do ritmo de investigação do Kant, quando ele se deparava, por exemplo, ele era concursado em lógica e metafísica na Universidade de Königsberg, né? Então era a disciplina que ele mais trabalhou, preparando aulas, mais escreveu, e ele se deparou com os grandes da metafísica racionalista alemã lá, né? Leibniz, Wolff, e tem toda a crítica que ele vai fazendo e vai construindo sobre esses autores, né? E aí eu não poderia deixar de falar, é claro, quem me conhece iria estranhar se eu não falasse disso, então me sinto na obrigação de falar da profunda influência que o Rousseau exerceu no Kant. Sendo do ponto de vista da Erkenntnistheorie, da teoria do conhecimento, o Hume, a teoria do conhecimento, filosofia da ciência, a tradição anglo-saxônica decisiva, Newton, a física newtoniana, as investigações sobre o entendimento humano do David Hume, no que diz respeito à crítica à cultura, no que diz respeito à educação e à formação humana, Rousseau é o cara, né? É o grande autor que influenciou, né? Então, o impacto do Emílio no pensamento do Kant é uma coisa que precisa ser melhor estudada, né? Nós temos quem faz isso de uma maneira muito brilhante é o Ernst Cassirer, né? Nos seus livros, tem um livro, inclusive, que ele discute essa relação Rousseau-Kant e o modo como o Rousseau influenciou o pensamento, a cultura alemã no sentido mais amplo, não só do romantismo, mas do idealismo alemão depois também, e especialmente Kant, né? Então, a ideia, só vou anunciar, não vou poder desenvolver aqui, né? A ideia de perfectibilidade como educabilidade humana. Nesse meu último livro sobre Rousseau, tem um capítulo, um ensaio que eu trato disso, então quem tiver interessado, né, formação humana e educação do amor próprio em Rousseau, vocês podem ir no ensaio lá, formação humana, perfectibilidade e formação humana, eu discuto isso. Mas há uma noção que o Kant desenvolve que vai ser decisivo para todos os autores posteriores, inclusive para os romances de formação, para o Wilhelm Meister, do Goethe, que é essa ideia da Bildsamkeit, que é a da educabilidade humana, né? E isso o Kant tira da perfectibilidade de Rousseau, do romance de formação do Rousseau, né? Então, a perfectibilidade como condição da educabilidade humana. Bom, então, por meio de Rousseau, Kant formula originariamente a tradição da Bildung alemã, algo que ocorre na experiência. O educando precisa ser sujeito ativo desde o início, a condução intelectual e afetiva do adulto é decisiva, o preceptor como versão moderna do mestre antigo, que aliás aí teria um outro tema interessante, né? Que aparece nesse escrito do que é o esclarecimento, é o erudito, né? Nós teríamos que fazer toda uma discussão, eu não vou poder desenvolver aqui, mas essa figura do Gelehrter, né, do erudito ali no que é o esclarecimento, é uma atualização do mestre antigo, passando pela mediação do Rousseau, né? E as duas premissas anteriores sustentam a ideia da formação como autoformação.
A formação só é possível enquanto autoformação. Então, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, com tópicos bem gerais, né, sem poder desenvolvê-los aí a contento, mas para dar uma visão panorâmica. E daí agora, com base nisso, eu gostaria de passar para o segundo ponto. Eu tenho ainda 13 minutos aqui, né, Samuel, pelo meu cronômetro, né, e vou tentar falar aqui bem geral, né, em 13 minutos, para depois a gente, depois que ouvir o professor também, a gente possa ainda ter um tempo para poder debater. Então, o segundo ponto é Kant como teórico da maioridade, né? O nexo entre formação humana e autonomia intelectual, moral e política ganha solidez textual no pequeno ensaio intitulado O que é esclarecimento, né? Was ist Aufklärung? Eu trabalhei no texto em alemão, mas tem várias traduções. Aqui tem uma que eu tenho comigo, que está dentro desse A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, pela edição 70, mas deve ter tradução portuguesa recente desse material aí, né? Que como eu disse, um ensaio curtinho, mas de uma profundidade muito grande, né? E então, o tema de Kant aí é, como sabemos, responder à pergunta da revista mensal berlinense, a Berlinischen Monatsschrift, se a Alemanha vivia ou não numa época esclarecida. Essa era a pergunta. E não só o Kant, mas outros intelectuais como Mendelssohn e vários outros intelectuais responderam essa pergunta também, né? E ao modo como Kant trata dessa questão, se a Alemanha vivia ou não numa época esclarecida, que articula interessantemente o vínculo entre Bildung e Mündigkeit, ou seja, entre formação e maioridade. E nós poderíamos fazer toda uma investigação, aliás, eu tenho um doutorando que está tratando numa parte disso, né, esse vínculo entre formação e maioridade. Como é que se dá nesse escrito? Né? Fazendo emergir uma ideia original e ainda atual de formação humana. Essa hipótese que eu gostaria de sustentar aqui, né? Então, a riqueza do ensaio. Há várias facetas do ensaio que mereceriam discussão e aprofundamento, né? Mas eu gostaria de me concentrar aqui em uma delas, que é a tensão entre covardia e coragem, por isso que eu sugeri para o professor Samuel, né? Já no primeiro parágrafo do pequeno texto, que é o esclarecimento, salta aos olhos que o problema filosófico de Kant assume nitidamente uma dimensão formativa, né? A capacidade de pensar por si mesmo, ou seja, a sapere aude, né, depende de processo autoformativo que implica a ruptura com o estado de maioridade do qual todo ser humano de menoridade, Unmündigkeit, do qual todo ser humano é culpado ou pode tornar-se culpado, quando age por preguiça, deixa eu pegar o termo em alemão aqui, Faulheit, ou covardia, Feigheit. Eu vou escrever depois aqui no chat, né, os dois termos, né? Então, esses dois qualificativos negativos da condição humana é que o tornam autoculpável pela sua própria menoridade. Quando há preguiça e covardia, todo ser humano tem uma tendência a se tornar dependente, a se tornar menor, e como dependente vai se sujeitar à tutela de forças externas. Sempre vai precisar de um senhor, que ali no contexto o Kant vai dizer, pode ser o livro, né? Pode ser um governante, né? Tem diferentes formas de tutelas externas, né? E então a Unmündigkeit, ou seja, a menoridade, caracteriza o estado de servidão e de dependência,
que cada um pode estar sujeito e tornar-se autoculpável por isso, ser responsável ele próprio por isso, quando é preguiçoso ou covarde. Portanto, um estado anímico subjetivo pode tornar-se a principal fonte de dominação externa, abrindo caminho para a tutela externa. Quer dizer, seria diríamos, né, no bom português, seria o prato cheio para que o conservadorismo autoritário, por diferentes mecanismos, exercesse a sua dominação sobre os sujeitos, os seres humanos, né? Então, temos aí caracterizado de maneira clara um problema formativo de primeira grandeza. E é isso que eu queria destacar, viu, colegas? O estado de minoridade depende, em grande parte, do próprio ser humano, do estado de minoridade. A minoridade da qual ele próprio é culpado, né? E aí nós temos um problema educacional como ponto de partida. É como enfrentar a preguiça e a covardia. Como o educando pode enfrentar isso e como o educador pode tratar e deveria tratar isso no processo pedagógico. Porque preguiça e covardia são dois grandes obstáculos que se põem contra a autonomia e a maioridade, né? O que o Kant está querendo dizer aí é que sem o enfrentamento pedagógico formativo da preguiça e da covardia, não há possibilidade de libertação, não há possibilidade de independência e de autonomia de cada um. Então, que significado isso tem para a formação humana? Como é possível a maioridade no contexto de tal minoridade? Acho que é uma pergunta crucial aqui, né? Como é possível a maioridade, ou seja, a Mündigkeit, num contexto de Unmündigkeit? É como o menor se tornar maior, né? O maior entendido aqui como o sujeito capaz de pensar por si mesmo. E aí, duas expressões são importantes de serem analisadas no contexto desse pequeno ensaio e que servem de referência para compreender o modo como Kant procura pensar na solução do problema humano da minoridade. E é isso que eu quero, para concluir, né, eu quero me ater a duas expressões aqui, que elas precisariam ser melhor analisadas, mas eu vou dar algumas indicações, e aí depois, no debate, a gente pode voltar, e quem tiver interesse, eu tenho um capítulo daquele livrinho Kant e a Educação, onde eu trato com detalhes esse problema, né? Essas duas expressões. A primeira expressão é que vocês vejam que nós temos o problema como passar da minoridade para a maioridade. E como se compreender essa passagem. E esse é um problema pedagógico formativo de primeira grandeza. Entende? E Kant usa uma expressão muito feliz lá, que é Ausgang. Ausgang quer dizer saída. Uma das traduções é saída. Então, nós, tomando essa palavra para o português e traduzindo Ausgang como saída, o nosso problema seria o seguinte: em que sentido pode ocorrer a saída da minoridade para a maioridade? Vocês vejam, essa é a pergunta capital da pedagogia. É como transformar pessoas menores, educandos menores em educandos maiores, ou como os menores se tornam maiores. E qual é o papel do educador nesse sentido? Quais são os alcances e os limites do educador? Então, Ausgang, que é a saída, significa se distanciar de algo sem indicar um fim determinado, fechado. Então, é se opor ao que é menor, mas sem dizer, ó,
tem que ser por aqui. Porque se o educador fizesse isso, ele seria alguém que estaria sempre dizendo, assumiria uma posição e uma condição dogmática, autoritária. Tem que ser por aqui. O problema é tão complexo e delicado que ele, o educador, no caso do papel do educador, que ele precisa criticar a minoridade e indicar uma possibilidade ou possibilidades sem que essas possibilidades sejam fechadas, elas têm que, inclusive, ficarem abertas, né? Então, mas há um segundo ponto nesse Ausgang, nessa saída, que indica a posição ativa do ser humano. Sem que o educando tome a dianteira ele mesmo, seja um sujeito ativo, não há maioridade possível. E precisa decidir e estar disposto, né? Então, aí está o problema de que esse ponto de partida e essa decisão, ela se coloca na ação. Daí que um conceito fundamental ali é Handlung, ou Tat, que é ação, atividade e, sobretudo, espontaneidade da ação. E aí é um elemento originário que poderia ser tematizado adiante, que é ter a capacidade de iniciar por si mesmo um novo estado. E que a Hannah Arendt vai pegar isso aí, dizendo que é o núcleo do conceito de liberdade de Kant, que tem um desdobramento educacional fantástico. Só a educação é possível, a educabilidade humana é possível, porque cada ser humano tem como condição humana essa possibilidade de iniciar por si mesmo um novo estado, que é a ideia de liberdade, né? A educação só é possível porque o ser humano tem como condição a possibilidade da liberdade. Não significa que ele vai exercitar isso, né? Mas há, independentemente, e vocês vejam quanto é fantástico isso, independentemente de raça, de classe social, né, de religião, todos, enquanto seres humanos, têm essa capacidade inerente de iniciar por si mesmo um novo estado no mundo. E isso é a grande conquista do esclarecimento moderno, porque até então era reservado isso só para o clero e a nobreza, né? E a segunda expressão aí é a sapere aude, né? Que o Kant ele traz lá do contexto latino do poeta Horácio, que é um poeta latino que escreveu belas poesias, e em uma das poesias ele usou essa expressão, né? Que é ter a coragem de se servir de seu próprio entendimento. Então, o lema, e isso se traduz no lema do esclarecimento, que ao mesmo tempo, o lema do esclarecimento, que é a capacidade de julgar por conta própria ou a capacidade de pensar por si mesmo. E como eu disse antes, né, isso só é possível enquanto o processo formativo. Então, é por isso que na raiz da sapere aude está a Bildung. Sem Bildung não há sapere aude. E é com isso que eu gostaria de finalizar. E aí tem uma expressão que aparece no texto, que eu não vou poder explorar, assim, problematizar agora, que é a ideia do Gelehrten, né, que é a versão moderna do sábio antigo. E o que quer dizer ali? O Kant, ele deposita um papel intelectual importante para o professor como erudito, para o intelectual como erudito. E o que significa dizer isso? Exerce um papel intelectual e crítico formativo decisivo para que o educando supere sua preguiça e covardia. E daí tem um outro ponto lá, que eu não vou explorar aqui também, mas que, do ponto de vista político, é decisivo, que, na verdade, por que há insistência, por que há uma insistência nessa capacidade humana de pensar por si mesmo? Porque ela é a condição de possibilidade do uso público da razão. Só há maioridade no uso público da razão. E só há uso público da razão quando o ser humano consegue pensar por si mesmo. E ele só consegue pensar por si mesmo quando há Bildung,
quando há formação. E a filosofia não deixa de ser Bildung, ou talvez para Kant seja, na sua versão principalmente como conceito de mundo, é uma das formas culturais humanas mais elaboradas da possibilidade de exercício do uso próprio, do uso de seu próprio entendimento, né? Então, com isso, eu espero poder ter mostrado ainda que, brevemente, o vínculo estreito entre filosofia, educação e política, ou seja, né, entre essa capacidade humana de pensar por si mesmo, esse processo formativo, e essas duas coisas essas duas dimensões como estando na base do indispensável uso público da razão para uma sociedade democrático-republicana, que era o grande sonho de Kant, herança de Rousseau também, né? Obrigado, Samuel e ouvintes aí. Depois eu espero que a gente possa voltar e conversar um pouco sobre isso. Excelente, agradecendo ao professor Cláudio Dal Bosco pela brilhante exposição, que nos convida a pensar com Kant, com Rousseau e com outros autores que estão ali sendo, de certo modo, reivindicados, mas especialmente a gente vai ter tempo depois no debate para conversar e aí sim aprofundar alguns pontos, mas a provocação está feita e é sempre com muito brilhantismo que o professor Cláudio faz. Muitíssimo obrigado, professor. Agradecendo também as pessoas que estão aqui nos acompanhando, mestrandos e doutorandos dos vários programas, professores, amigos. Agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir, então, o nosso querido professor Mauro Cardoso Simões. Acabei de colocar aqui no chat link de um vídeo do professor Cláudio Dal Bosco sobre o que é o esclarecimento. Ele deu uma contribuição para o nosso canal Topa Pensar. E por que estou falando disso? Porque eu vou deixar também um link, na verdade 2, de contribuições do professor Mauro Cardoso Simões, que passo a palavra neste momento. Fique à vontade, professor Mauro, para a sua exposição e depois a gente conversa um pouco mais. Muitíssimo obrigado também por aceitar estar conosco neste apagar das luzes quase. Olha, se eu conhecesse o professor Cláudio Dal Bosco anteriormente, eu morava em Curitiba e ia para Santa Maria, dei aula durante um ano em Santa Maria. Com certeza teria parado em Passo Fundo para tomar um vinho, um chimarrão e ter uma boa prosa. Aí, quando o Samuel me convidou, eu falei assim, vou ter que conhecer quem é essa figura. Por que eu digo figura? Porque ao se referir ao Rousseau, ele falou, o Rousseau era o cara. Aí eu falei assim, agora eu estou tranquilamente à vontade para fazer uma exposição que eu considero assim, caminhar ao lado do que o professor Cláudio disse e depois para a gente ter uma boa conversa, uma boa prosa. Agradeço muitíssimo ao gentil convite do querido amigo Samuel. O professor Arthur não sabia que o nome dele, no sobrenome, tinha renda, então eu espero que esse encontro renda bastante, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar. Então, muito grato. Quando eu vi a chuva caindo pesadamente hoje, Cláudio, aqui em Campinas, eu falei, pronto, só faltava uma interrupção na energia, na internet, e nós não possamos nos encontrar. Então, é uma alegria bastante grande, um prazer conhecer o Cláudio, reencontrar o Samuel, o Arthur e todos que aqui estão. Muito obrigado pelo convite. Eu parto da seguinte consideração. Há um fenômeno que vocês conhecem, por isso que eu cito, no Japão, mas que não é só no Japão. Começa no Japão, na década de 80, em que o psiquiatra Tamaki Saito descreveu um fenômeno. Pessoas entre 15 e 39 anos de idade, por um sentimento de covardia, eis o link com a fala do professor Dal Bosco, o sentimento de covardia, falta completa de coragem, de ânimo com a vida, decidiram se voltar para o interior de suas casas e lá ficarem de forma reclusa. O livro é escrito em 1988. Hikikomori é o nome do livro. Adolescência Sem Fim é o subtítulo. Causou um amplo debate no Japão e logo depois se descobriu, nas décadas seguintes, que esse fenômeno havia se estendido para uma outra faixa etária, dos 40 aos 64 anos de idade. Agora o sentimento de vergonha,
de falta de ânimo com a vida, atingia a classe daquelas pessoas que haviam perdido o emprego e não conseguiam mais sair. O sentimento de abatimento era tão grande que faltava confiança em si mesmos, autoconfiança e confiança no mundo. Quando se perde a confiança no mundo, o sentimento de autorreclusão é um sentimento com grande capacidade de se realizar. Um país ocidental que mais tem esse fenômeno é a Itália, e já passou de 1 milhão de habitantes. Hikikomori. No Japão se ultrapassou em março do ano passado, um relatório do governo diz que mais de 1 milhão de pessoas no Japão vivem esse fenômeno. E a grande preocupação é que elas não têm, portanto, formação, não têm instrução técnica, acadêmica, profissional, e vivem dependente exclusivamente de seus pais e de seus avós já idosos. O que se fará com essas pessoas ao final, já que elas não desenvolveram o sentido de autonomia, de autodirecionamento, de construir os seus próprios planos de vida, de levar adiante uma meta, um objetivo, um sonho? Essa é a grande expectativa que se tem desde o século XVII, que os indivíduos consigam amadurecer intelectualmente, que consigam ter capacidade intelectual e moral, seja para escolher, seja para deixar para trás aquela tutela da sociedade, da família, do Estado, converter-se-ão, portanto, em pessoas autônomas, livres. Eu acredito, e aqui, na verdade, é um compartilhamento de ideias que eu tenho tido nos últimos meses, tá? Então, inclusive, para a prosa depois se concatenar. Eu tenho observado que essa noção de autonomia colapsou. A capacidade de estudar individualmente, de fazer as próprias escolhas individualmente, com o passar do tempo, sofreu um processo de desgaste, até o ponto em que se chegou à esfera da pura e tão somente individualidade. Os vínculos sociais, portanto, foram deixados de lado, e o indivíduo foi encapsulado de tal forma que passou a acreditar que os sentimentos que se tem, as razões que se tem, devem ser suportadas nela mesma. Não é por acaso que há 2 capas da revista Time, uma é de 2003, e a capa se chama You, Você. Você pode tomar os destinos de sua própria vida. Em 2013, a capa da revista Time aparecia, o lema era Me, eu. Ou seja, tudo agora deve passar pelo crivo individual da consciência individual tão somente. Os ligames, as associações com as demais pessoas perdem sentido e tudo deve passar pelo crivo individual. A isso eu dou o nome de hiperindividualismo, hipersubjetividade, que não dá conta daquele termo brilhantemente cunhado, que é o termo do sapere aude, que o Kant se apropria de Horácio e brilhantemente expõe na resposta à pergunta que é o esclarecimento. Ousar saber por si mesmo, agora se diventa decida por si mesmo, com base nos seus sentimentos, nas suas emoções, fugidias, rápidas, fortuitas, ocasionais, e não precisa de base de sustentação. Então, a autonomia chegou a um momento em que colapsou quando surge a hiperindividualização. Mas há um momento, segundo eu acredito, estou tentando tatear isso, tá? Estou tentando tatear, que é uma obra, Fernão Capelo Gaivota, escrito na década de 70, se não estou equivocado, e que dizia para todos: se vocês vivem como gaivotas, juntas, voando juntos, procurando o seu alimento, abandone esse projeto, sigam a meta do Fernão Capelo Gaivota, que é, enquanto está em pleno voo, tenha prazer com a vida, com o vento que bata na sua face. O importante é gozar o mundo, gozar a experiência.
a experiência do gozo, do prazer, foi desenvolvido em contraposição à experiência da autonomia. Então, agora, a ideia de autonomia chega ao seu fim. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a obra de um russo chamado Ivan Goncharov. Ivan Goncharov. Em 1859, ele escreveu um texto chamado Oblomov. Há 600 páginas na obra. Nas 200 primeiras páginas da obra, a personagem principal, Oblomov, não sai do seu quarto. 1859. Como se fosse o Hikikomori de hoje. E ele só mantém a relação com seu criado, Zahar, até que o Zahar disse assim: nós temos que nos mudar dessa casa, porque afinal todas as pessoas, quando não têm condições de pagar o seu aluguel, têm que se mudar. Aí ele fica extremamente violento, verbalmente, e diz: você está me chamando de uma pessoa igual às outras? Você está dizendo que eu sou igual aos outros? Essa ideia de se distinguir, de se diferenciar, 1859, é a mesma coisa que vivemos hoje. Há, no entanto, um elemento que eu gostaria de adicionar, que é o seguinte. Semana passada, depois de ter lido um livro de uma professora da Universidade de Sorbonne, uma professora italiana, bastante jovem, mas que leciona na Paris 5, Michela Marzano, ela escreveu um livro belíssimo, e o livro se chama Volevo essere una farfalla. Eu desejaria ser uma borboleta, em que ela narra a experiência individual de, na adolescência, ter sido anoréxica. E eu faço uso desse texto justamente para exprimir o que ela exprime literariamente de modo brilhante. Mandei e-mail para ela, agradecendo a oportunidade de ter lido, porque me despertou várias ideias, que a experiência da anorexia é uma experiência de fechamento, como dizem os italianos, de chiusura, e aquela ideia que nós acreditamos que basta querer, basta ter vontade. Para o caso do Oblomov não serve, para o caso dos Hikikomori não serve, e por causa dessa experiência da anorexia não serve. Tudo aquilo que se verbaliza, que se tenta demonstrar, não se deixa transparecer. Tamanho é o muro ou o confim no qual a pessoa está inserida. Então, essa impossibilidade de transparecer aquilo que eu quero que seja transparecido para que a outra pessoa com a qual eu convivo compreenda o sofrimento ao qual estou submetido. Então, essa autoformação, essa autopossibilidade de expressar, eu vejo que colapsa. Abra-se um parênteses. Costumeiramente, nas aulas, né, esse tema da autonomia surge na universidade, e o que eu vejo é que, nesse ano em que nós estamos defrontados com a situação terrível, a ideia de autonomia parece que pede um subsídio, que é a noção qualificada de dependência. Não se é autônomo senão na medida em que escolhemos aquelas pessoas nas quais depositaremos a confiança da codependência. Isso eu acho que seria um passo adiante não para criar ou recriar a noção de autonomia, mas para compreendê-la situada. Autonomia localizada na experiência educativa. Há uma carta, fecha-se o parênteses, há uma carta da Hannah Arendt para o seu segundo marido, Heinrich Blücher, em que ela diz assim: só quando eu comecei a viver com você, a depender de você, eu aprendi o significado pleno de autonomia. Essa dependência de outra pessoa na qual nós confiamos, e a palavra confiança é latina, fiare, cum, tecer com a outra pessoa uma relação tal que eu acredito plenamente que ela vá corresponder na medida em que eu necessito profundamente. É como se eu dissesse para outra pessoa: te amo desesperadoramente. Não é qualquer tipo de amor. Quando se adiciona o desesperadoramente, é porque a necessidade da convivência me torna cada vez mais livre. Então, eu acho que aí haveria uma mudança nas coisas.
chegamos ao final. Eu gosto muito de fábulas para crianças. E é uma fábula, inclusive, Samuel, eu compartilhei lá no lendo, né? Traduzi essa fábula curtinha, chamada Giacomo di Cristallo, o italiano Giacomo di Cristallo, de um autor que chama Gianni Rodari. O menino nasce transparente e pode-se ver tudo nele. O cérebro, ou melhor, os pensamentos, as emoções, de tal forma que tudo nele é transparente. Tudo é visível. Quando ele tem um pensamento perverso, as pessoas logo notam. Quando ele tem um sentimento de raiva, as pessoas logo notam. Tudo em Giacomo é cristalino, é nítido, é visível. Mas, quando eu fiz esse vídeo, uma pessoa logo comentou comigo: que bom se tivéssemos Giacomos de cristal por aí. Mas eu acho que a transparência é um ideal para o espaço público, não para a vida doméstica, para a vida privada, quando estivermos falando dos sentimentos e das emoções. O espaço do segredo é fundamental para que a pessoa exercite a sua autonomia, para que ela seja ela mesma. Eu acredito muito nisso, por isso que eu estou dizendo, compartilhando com vocês. Quando eu vi o Cláudio, Cláudio, eu tenho que confessar que eu assisti alguns vídeos seus e gostei muitíssimo. E logo pensei, para que eu finalize tecendo com o Cláudio uma consideração, eu encontrei um texto, Cláudio, do Kant. A isso que eu estou chamando de fundamental para o segredo. O segredo é fundamental para a vida, a manutenção do segredo, senão não se é autônomo, senão não se é livre. E eu encontro justamente na Metafísica dos Costumes, livro 2º, parágrafo 47, em que ele diz: todo homem tem segredos e não deve confiá-los cegamente aos outros. Em parte, pelo vil modo de pensar da maioria, que deles faria uso, que lhe seria prejudicial, em parte pela falta de entendimento de muitos no ajuizamento e discernimento daquilo que se pode ou não falar, a indiscrição, qualidades que raramente se encontram juntas em um sujeito. Então, assim, a ideia de transparência, essa é a interpretação que eu faço do Kant, tá? A lá Mauro. Essa ideia de transparência não cabe, a não ser para a vida pública, na transparência das contas públicas, dos salários, ou seja, das contas dos próximos anos, do PIB. Mas pessoas plenamente transparentes, como Giacomo de Cristal, não conseguem exercitar a sua autonomia. Finalizo agradecendo imensamente a oportunidade. Quando tivemos naquele início os problemas técnicos, eu logo pensei assim, aí está a grande riqueza, quando as coisas não começam bem e, de repente, a coisa ganha uma dimensão que a gente consegue conversar. Se tudo começa muito bem, há uma grande chance de dar errado. Quando as coisas começam assim e a gente encaminha passo a passo, a gente consegue estabelecer, e vocês conseguiram, de modo genuíno, fazer com que nós nos sentíssemos muito bem aqui. A isso eu agradeço muitíssimo. Passo alegremente a palavra ao Samuel ou ao Arthur. Um abraço. Enquanto isso, toma um café. Excelente, brilhante, professor Mauro. Muitíssimo obrigado também por sua exposição e sempre uma honra, um prazer, uma alegria, um momento assim, quando eu tenho a oportunidade de ouvir alguém que está pensando genuinamente, pensando a partir das suas próprias, eu diria que balizas, não é? A partir de suas fontes, e aí encontrando aqui um aspecto ou outro para dar sentido àquilo que se produz. E é por isso que esse nosso encontro, já de pronto posso dizer, muito além do que nós imaginávamos, né? As exposições muito ricas, cada uma no seu ponto, e agora a gente vai ter a oportunidade, enfim, de ampliar, abrir para conversa, para ouvir outras pessoas. Então, sintam-se muito à vontade para fazer uso. O professor Arthur já está ali inscrito, e aí aqui a gente tem uma ferramenta que é essa mãozinha, se quiserem fazer uso, mas também não precisa necessariamente seguir a ordem. Abre o teu microfone e a gente já vai conversando e se entendendo. Arthur, fique à vontade, por favor.
Não, obrigado. Estou aqui ouvi as brilhantes apresentações do professor Cláudio, do professor Mauro. Professor Mauro, então, vai falar o renda. Espero que renda alguma coisa aqui. É muito... Eu o conheço só da banca, né? Mas o humor do senhor é fantástico. E o riso é uma coisa muito interessante, né? O homem é um animal que ri. Vamos lá. Ouvindo as falas de vocês, me vem à tona algo que também penso, e eu vou dizer que é a questão da fragilidade. E essa pandemia, assim, nos trouxe e nos jogou na cara que o homem é frágil. É óbvio que o homem é frágil. É só olhar para quando nasce um bebê. Né? Nós nascemos aí, há toda uma explicação feita, né, por conta do tamanho da nossa cabeça, então, que nós nascemos de forma prematura, mas nós somos aí um mamífero, diferentemente de outros mamíferos, que tem que ter cuidado. Quando nós nascemos, se ninguém cuidar de nós, a gente morre. Então, nós nascemos de forma frágil. E nós continuamos sendo frágil. Mas, por conta aí de uma certa nariz empinado, né, a gente se considera senhor de si. Acho que é muito interessante ler o Montaigne nisso. Né? Ele nos chama muita atenção dessa arrogância humana. Né? E quando nós adoecemos, ou quando nós estamos ficando velhos, novamente nós precisamos ser cuidados. Então, tornamos-nos frágeis novamente. Né? É interessante ver em alguns filósofos que foram acometidos de doença, por exemplo, Spinoza. Vou lembrar alguns aqui, tá? Óbvio que há muitos outros. Obviamente que, né, o próprio Pascal, mas para uma coisa mais próxima, né? Nós temos aí, por exemplo, o Gilles Deleuze, né? Um sujeito sempre muito doente. Tem um psicólogo muito famoso do início do século XX, que também, né, foi acometido de tuberculose. Parece que essa coisa da fragilidade, né, da doença, também traz uma força para essa questão da vida. Né? E isso nos leva a esse tema aí que ambos trouxeram, mas que nos faz pensar, primeiro, né? Nós somos senhores de si, mas senhores de si num determinado momento da nossa vida. Se nós formos pensar de forma não filológica, né? Da filogênese, sim da ontogênese, né? Ou seja, individualmente. Mas essa questão da codependência, realmente é isso. Somos codependentes. E isso de levar, né, a autonomia a um exagero, né, do ponto de vista individual, é algo que realmente pode e está nos causando, muitas vezes, essa arrogância. Então, eu penso assim, né, contrapor a essa questão da coragem, sim, importante, mas contrapor a questão da fragilidade, e como que a fragilidade, né, não é algo negativo, pelo contrário, ela pode trazer, especialmente, e óbvio que Kant, por exemplo, pensou isso, né, uma ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, por exemplo, que foi
escrita aí quase no mesmo momento do que é ilustração, também aponta para essa questão de pensar na filogênese, né? Enfim, eu paro por aqui na minha contribuição e obrigado aí por essa tarde. Parou de chover aqui, pelo menos. Então, acho que algo está entrando nos eixos, né? Como diria Hamlet, né? Quer dizer, precisamos colocar as coisas nos eixos. Acho que essa que é a coragem. Obrigado, professor Arthur. Certamente nós temos outras pessoas para fazer aí as suas reflexões. Eu quero só fazer um comentário breve, né? Extraindo da fala do professor Cláudio, muito bem a relação que é muito clara entre o conhecimento, o esclarecimento e a própria dimensão dessa dimensão individual de posicionamento para a deliberação, para a escolha, que é uma condição que ela depende da própria Bildung, né? Quer dizer, ficou muito clara essa relação de uma espécie de dependência em que a própria Bildung, e aí não vai ser, claro, minimizada como formação, é mais do que isso, é formação, e isso já é um mundo, mas é até mais do que isso no sentido de uma distinção aí entre Bildung e Erziehung, por exemplo, né? Nesse sentido que poderia se falar, mas é claro que você tem aí, então, uma relação de que você tem a necessidade dessa dimensão de uma tomada de posição, de uma, vou usar o termo autonomia, embora isso não necessariamente se possa traduzir como autonomia, e a relação com a formação. E, de outro lado, o professor Mauro enfatiza a dimensão aí daquilo que é íntimo, daquilo que é segredo, que também está claro no texto, o Was ist Aufklärung. O Kant é muito claro quando ele está falando da dimensão da distinção entre o público e o privado, né? Então, acho que cabe muito essa reflexão em torno da necessidade, sim, da transparência para aquilo que é público, mas, ao mesmo tempo, preservando a intimidade, preservando aquilo que é próprio de cada um, para a própria afirmação da autonomia, não é? Então, o que pode aparentar uma dimensão distinta pode ser que a gente esteja realmente falando de alguma coisa que navega aí, lado a lado, como o professor Mauro disse, né? Então, queria, de repente, passar a palavra novamente para o professor Cláudio, para ouvir dele agora, depois da exposição do professor Mauro, se é por aí o que ele pensa disso, se tem outros aspectos, se a gente pode colocar outros pingos ou outros acentos nessas palavras. Professor Cláudio, por favor. Bom, se eu tivesse ouvido a conferência do professor Mauro antes, eu iria falar outras coisas também. Então, quer dizer que... antes disso, professor, Passo Fundo receberá muito bem aqui, não só para um vinho, como também para um churrasco, viu? Tem aí tem as colegas que do programa do BPG e do grupo de pesquisa que alguns estão presentes aí, né? E claro, foi uma pena, porque se a gente tivesse conhecido, Passo Fundo é bem no caminho, é o caminho para ir para Santa Maria, né? Então, né? Mas eu acho aí, eu gostaria depois de comentar algo que o professor Arthur falou também, se o professor Samuel me permite, né? Por favor. Mas eu gostaria de retomar um ponto que eu achei nuclear da exposição do professor Mauro para tentar dialogar a partir do que eu coloquei também, né? E que não há dúvida que o problema da autonomia se coloca na atualidade num sentido completamente diferente do que se colocava no século XVIII no contexto prussiano, né? O contexto social e político era outro e vamos dizer assim, as exigências eram outras, né? E nós temos potencializado de uma maneira muito preocupante o problema da possibilidade ou não da autonomia diante de um mundo digital, né? Então, nós também não podemos
ignorar, né, esse fato, né, que tem a impressão que sobre essa perspectiva, né, a sociedade digital ela acentuou ainda mais esse isolamento, né, individual, e que vai numa direção contrária do que se pressupõe da autonomia como um processo de interdependência, né? Porque, no caso, já para Kant, e hoje nós teríamos que pensar a possibilidade não de atualizar isso, né? Mas a autonomia era um processo coletivo, né? Não dependia só de uma decisão individual, eu quero ser autônomo, e acabou, pelo contrário, né? Então, tanto é que o Guilherme está lá, que é o erudito, ele ocupa, né, um papel fundamental para Kant em qualquer profissão, né? Inclusive dentro da igreja, lá com o padre, com o pastor, né? Era para fazer o uso público da razão, que inclusive ia tirar ele desse olhar institucional privado dentro da igreja, né? Ou do professor, né? Então, na formulação, já nas formulações do imperativo categórico, mas especialmente numa delas, está muito clara essa ideia, né, do coletivo, da alteridade, se é que a gente pode dizer assim, e da própria humanidade, né? De jamais tomar o outro como meio, mas sim sempre como fim. Aí é uma exigência de humanidade, de dignidade humana de primeira grandeza, né? E eu diria assim, isso se tornou cada vez mais difícil contemporaneamente, porque nós, sob uma determinada perspectiva crítica, poderia se dizer que nos distanciamos cada vez mais da interdependência, porque o individualismo contemporâneo se acentuou muito mais, né? E se colocou na contramão do que era uma expectativa inicial otimista do próprio esclarecimento moderno, né? Então, um diagnóstico mais preciso de época mostra, né, que as pessoas estão procurando viver cada vez mais recolhidas em si mesmas, né? Fechadas em si mesmas, nos seus ambientes, e não é um fenômeno só da sociedade japonesa, muito bem colocada ali, né, pelo professor Mauro, mas é um fenômeno mundial, né? A sociedade europeia passa muito por isso, né? E junto vem, né, problemas psicológicos tipicamente contemporâneos, como é, entre outros, a depressão, né? A depressão é um dos fenômenos, aliás, é um dos sintomas, né? Um dos maiores sintomas da atualidade, né? O aumento preocupante, né, do número de pessoas depressivas, né, e que se tornam incapazes de não só pensar, mas de agir por conta própria, né? Então eu concordaria com essa, vamos dizer assim, com esse diagnóstico, que nós precisaríamos, né, o que eu reformularia a partir da tua fala aí, professor Mauro, que nós precisamos continuar falando de autonomia, mas precisamos, vamos dizer assim, recontextualizar o discurso sobre a autonomia e recriar aspectos, né? Porque é óbvio que a possibilidade de ser autônomo hoje talvez seja muito mais, seja maior e muito mais exigente do que a própria época do Kant, né? E se pegar o contexto da sociedade brasileira, mais ainda, né? Então, colocaria nesse sentido. Em relação ao que o professor Arthur colocou, eu estou de acordo, né, com a questão central da fragilidade, né? Aliás, nós não podemos, do ponto de vista antropológico, antropológico, problematizar adequadamente a condição humana e repor essa pergunta: quem é o ser humano? Não o que é, mas quem é o ser humano, sem levar em consideração essa grande, vou usar essa expressão por falta de outra, essa grande variante ontológica, antropológica da fragilidade,
né? E isso está na tradição, né? Embora seja acentuado muito por pensadores contemporâneos como Martha Nussbaum, né? A própria Hannah Arendt, o núcleo, né? Mas isso está na tradição, já está na tradição, né? E é uma releitura que vai possibilitar também resgatar o modo como o próprio Kant, por exemplo, compreendia a condição humana. E está claro lá, aliás, tem uma expressão em alemão que está num desses escritos menores que ele usa, que acho que é nesse da História Universal sob um ponto de vista cosmopolita, que é ungesellige Geselligkeit, que é o problema da sociabilidade insociável do ser humano, né? E isso seria um ponto de partida fundamental para pensar o processo educacional, porque depende muito, né? Se eu compreender o ser humano só como anjo, é uma possibilidade. Se eu compreender o ser humano só como demônio, é outra possibilidade. Mas se eu compreender o ser humano como sendo constituído por essa tensão permanente entre amor e ódio, né? Ou entre um ser que tem uma tendência para sociabilidade, mas também tem uma tendência natural egoísta, né? Que ele quer o melhor para ele, ele se coloca por amor próprio, inclusive, sempre no primeiro lugar. E essa é a tensão constitutiva, né? Que aparece ali, o Kant cunhou essa expressão feliz da sociabilidade insociável. Nós não vivemos fora da sociedade, mas fazemos de tudo para trazer a sociedade para os nossos interesses e trazer o outro, né, para a satisfação dos meus interesses em todos os sentidos, né? E isso é um problema que precisa ser enfrentado, né? Porque se a sociedade for constituída só por egoísmo, aliás, se fosse constituída só por egoísmo, não existiria sociedade. Seria um aspecto autodestrutivo, né? Então, além do egoísmo, nós precisamos recuperar essa dimensão que o professor Mauro falou ali da codependência, né? E que o professor Arthur falou e o professor Mauro falou ali, né, da interdependência. Me parece que esse é um dos grandes desafios educacionais atuais, né? É como contribuir na formação das novas gerações, trazendo esse debate acerca dessa dimensão da solidariedade, da cooperação, que tem a ver com a simpatia cooperante, que tem a ver, né, com o respeito e a capacidade humana de ouvir o outro e o respeito pelo outro, né? Eu acho que isso está na base de uma nova ética, de um novo processo de socialização que nós precisamos com urgência, porque nós somos dominados pelo individualismo posto e acentuado cada vez mais por uma sociedade neoliberal que invade e coloniza as intimidades e as relações íntimas, né? Então aí está um grande desafio, né? E precisamos, assim como a gente precisa reatualizar todo esse debate sobre a maioridade, que é evidente que nós não podemos querer repô-las tal e qual o Kant pensou lá no século XVIII, nós também precisamos, vamos dizer assim, reatualizar a própria exigência do imperativo categórico de tomar a humanidade como fim e não como meio, né? E uma análise, eu não sou da área, né, mas uma tendência do mercado, e que se for orientado só pelo mercado, é de transformar o ser humano em meio, e não como fim, né? E aí eu acho que entra o papel da ética, entra o papel da formação humana, no sentido de descortinar outras formas de vida possíveis e outras relações humanas diante disso, né? Eu acho que é um pouco esse debate que nós precisamos fazer no campo da educação, através das nossas orientações, através das nossas intervenções, como diz o Kant, através do uso público que nós fazemos da razão, né?
E nós estamos numa situação muito desigual, né? Porque é muito difícil ocupar o espaço público nessa perspectiva, porque o próprio espaço público fica restrito, né? E, sobretudo, num contexto político no qual se fecha cada vez mais o próprio espaço público, né? É o que eu diria inicialmente, professor Samuel, apenas considerações gerais, assim, né? Excelente, professor. Agradeço muito e certamente a cada intervenção, a cada comentário, outras perspectivas se abrem e eu sabia justamente daquilo que cada um produz e como nós teríamos essa possibilidade de engrandecer, enriquecer debates que já têm sido feitos. Basta pegar os livros, né, publicados, os artigos, os ensaios, mas esse momento ele é tão singular porque também estamos vivendo um momento muito singular, como já aqui dito, né, tanto nas exposições, como pela própria fala do professor Arthur, enfim, então acho que isso é muito importante. Não sei se pessoas especificamente querem comentar alguma coisa, ou se o professor Mauro, eventualmente, queira fazer uso da palavra também, na perspectiva de algum comentário adicional. Eu estou de olho aqui nas mãozinhas eventualmente levantadas e no chat. Fiquem à vontade que eu coordeno essa coisa, quer dizer, tento, né? Se eu tiver dificuldade, alguém me ajuda. E aí a gente vai ampliando um pouquinho mais. Vou fazer um comentário breve. Tem uma... o ano passado, tendo vivido numa cidadezinha lá perto de Roma, Tivoli, só depois fiquei sabendo que o Goethe visitava aquela cidade constantemente. Ele tem viagem pela Itália. Eu falei, puxa vida, mas como é que... Ele praticamente descreve o lugar em que eu vivi durante o ano. Mas o que eu quero fazer referência não é a Tivoli, é a uma outra experiência do Goethe. Quando ele já tinha produzido, em 12 de outubro de 1786, ele chega na Itália clandestinamente, porque ele já era uma celebridade, ele não queria ser visível, e de repente, pela parte trentina ali, ele chega a um lugar chamado Lago de Garda. Coisa belíssima, radiante, e a expressão que ele escreve no seu diário é: que pena que não tenho aqui os meus amigos para compartilhar essa beleza que é ver o Lago de Garda. Então, o que eu tento dizer com essas coisas que eu vou comentando com vocês é assim, essa experiência, ao mesmo tempo da beleza, que se não for compartilhada, decresce o sentimento do belo, ao mesmo tempo é a ideia de enfrentamento. Se você tem os amigos, ou os colegas, ou a família, para compartilhar juntos os enfrentamentos que se faz diante de um problema, a vida fica menos pesada, sabe? Então, isso também, comentando a fala do professor Arthur, isso também tem um elemento, Arthur, que eu considero que seja um elemento de fragilidade. A gente é muito frágil diante da beleza, como diante da dor, como diante do mundo, né? Eu estou escrevendo, rascunhando, um livretinho chamado Pequeno Tratado sobre a Fragilidade. Só vou compartilhar. Em breve deve sair. Até o início do ano deve ser finalizado. E uma das coisas que eu chamo a atenção é de um livro, e depois virou filme, que eu gosto bastante, que se chama As Pontes de Madison, em que geralmente as pessoas veem o filme como sendo uma história de amor entre Francesca, a Mary Streep, e o fotógrafo da National Geographic, feito pelo Clint Eastwood, o Robert. Eu abordo uma outra coisa, que é a mãe escrevendo diários para deixar para os filhos, que são relatos de experiência amorosa. Aquilo que durante mais de 40 anos ela manteve em segredo, de repente ela revela. Ela não revela em vida porque sabia que isso a fragilizaria perante os filhos, o casal de filhos, como perante a família e os demais. Né? Então, essa manutenção do segredo é, ao mesmo tempo, um elemento de fragilidade total. Como é frágil, olha só, como é frágil nos Miseráveis, justamente o Jean Valjean chegando na casa do padre, pedindo para passar uma noite, porque nenhum lugar o acolheu, o padre o acolhe, apesar dele ter sido criminoso e ficado preso durante muitos anos. Geralmente a gente entende que, diante da fragilidade, a gente confere confiabilidade para as pessoas que são dignas de confiança. Mas há pessoas que nós não conhecemos, a maior parte das pessoas nós não conhecemos. E mesmo aquelas que estão ao lado, mantêm o segredo, nós são desconhecidas para a gente. É igual o pai olha para o filho, é um ser desconhecido. O marido olha para a mulher, é um ser desconhecido e vice-versa. Mas aí surge uma coisa, que é o quê? É justamente o Jean Valjean rouba a prataria, vai embora, 2 policiais trazem-o de volta,
e logo depois perguntam para o bispo, o senhor deu essas pratarias mesmo para ele? Aí ele falou, sim, inclusive tem mais pratarias ali, mas ele havia roubado as pratarias do bispo. Só a partir daí que o Jean Valjean, não sendo digno de confiança, na fragilidade total, ele adquire a confiança no mundo e em si mesmo, e todo o restante da obra do Victor Hugo, a vida dele ganha sentido. A vida dele ganha sentido. Então, daquela fragilidade, da perda da autoconfiança, da autoestima, do amor próprio, de repente existem outras possibilidades. Eu gosto muito de uma frase do Píndaro, né? Não é o torna-te o que tu és, mas é assim, não satisfaça o meu espírito em tornar-se uma alma imortal, mas trilhe os caminhos do possível. Está na terceira pítica do Píndaro. Ou seja, essa possibilidade que você fala assim, da gente retomar o conceito de autonomia e tentar trabalhar com ele nessa atualidade. Cláudio, eu vou chamar de Cláudio, tá? Eu acho isso vibrante, porque ao mesmo tempo a gente não despreza a tradição, porque não é uma questão de abdicar, de largar a pele do passado, sem perspectiva de futuro, porque agora nós só falamos do novo e do diferente, a gente não vê perspectiva de futuro, mas ao mesmo tempo trazê-lo para ver como é que a gente consegue lidar com isso, sabe? Uhum. Eu gosto bastante dessas possibilidades, desses caminhos possíveis, como diria o Píndaro. Gratíssimo, obrigado por estender. Excelente. Professor Mauro, eu vou querer esse livro, hein? Já comigo. Muito interessante. Alguém mais que queira entrar na conversa, fique à vontade para fazer suas considerações. Que vai ter uma parte que eu vou fazer uma parte de marketing, vai ter uma parte de divulgação aqui. Um comentário só, num dos textos do Schopenhauer, que acabou sendo traduzido como A Arte de Escrever, né? Foi assim a tradução, mas na verdade é um conjunto de textos que são textos, o termo que se usa lá é ter textos espalhados, textos, enfim, miscelânea, tem várias traduções para esses textos, né? E é interessante notar que o Schopenhauer, isso é muito dele, né? Uma marca de um autor muito crítico, para alguns muito ácido. Ele vai fazer assim uma leitura do seu tempo de que a cada cerca de 30 anos vem aí uma novidade e as pessoas do seu tempo, então, elas estão inseridas naquilo e só falam daquelas novidades, esquecendo exatamente da tradição, esquecendo exatamente daquilo que consubstanciou, de certo modo, enfim, a nossa estrutura, então, seja do ponto de vista da gramática, da literatura, da filosofia, etc. e tal. Então, ele meio que fazendo uma crítica, né, a esses modismos, né, coisas que... E se nós olharmos bem, isso acaba meio que acontecendo em momentos distintos, e é um pouco a preocupação que a gente observa aqui, no sentido da gente olhar um pouco do ponto de vista daquilo que são balizas muito fundadoras, muito embora nós estejamos aqui olhando para o século XVIII, eventualmente até para o XVII, para esse período, recuperar, inclusive, aí falando de tradição mesmo, no sentido de pensar aquilo que vai estruturar o próprio, enfim, Ocidente, de certo modo, né? E aí com os gregos, efetivamente, e aí o professor Mauro tem muito trânsito também nisso, muita leitura sobre esses textos, o helenismo, claro que o professor Cláudio também, né? Então, eu estou me lembrando do Schopenhauer no sentido da importância de nós olharmos efetivamente para aqueles que iniciaram, ou pelo menos para aqueles que nós temos notícias de que iniciaram, né? Então, sejam os pré-socráticos, eventualmente o orfismo, enfim, uma tradição que perpassa uma dimensão trágica eventualmente. Quer dizer, nós já tivemos algumas formulações, né, no âmbito da filosofia muito, muito ricas, e claro que ao longo da história do pensamento a gente vem com outras roupagens, outras formulações,
mas, de certo modo, a gente não abandona aquilo que estruturou e, portanto, a tragédia, estou me lembrando da tragédia, efetivamente, como uma referência por conta dos nossos tempos atuais, né? A gente vive um momento hoje que, se olharmos bem para alguns textos do passado, nós estamos falando de uma descrição que se assemelha em relação, por exemplo, a mortos que estão, enfim, jogados aqui num canto, etc. e tal. Então, quer dizer, qual o papel do homem público diante de tudo isso, né? É claro que a ideia aqui não é entrar nessa coisa mais miúda, né? Nessa coisa miúda aqui no caso do Brasil, é o e daí, é o coveiro, etc. e tal. Mas isso tudo nos toca também, né? Não tem como, quando se fala de covardia, coragem, perspicácia, não tem como não olhar para essa realidade de certo modo, diria, covarde e preguiçosa de um governante que está à frente, conduzindo o nosso país, né? Enfim, então, acaba meio que eu acabo olhando para a realidade e vendo a necessidade de recuperar também contribuições importantes, e aí o Kant nos ajuda bastante nesse texto, né? O que é o esclarecimento, no que diz respeito a ideia, esse conceito que o professor Cláudio falou, da ideia de saída, né? E talvez até se ele pudesse desenvolver um pouco mais, né? Ausgang, esse sentido, acho que seria também muito interessante para todos nós, né? Quer dizer, como é que a gente processa essa saída? Afinal de contas, você não tem uma dimensão de instituições que estejam auxiliando o próprio, enfim, a própria sociedade nesse sentido. Estou olhando uma sociedade no sentido bem de uma certa barbárie intencional. Então, como pensar essa saída nesse contexto especificamente, nesse contexto, inclusive, pandêmico, nesse contexto, portanto, trágico que nós vivemos? Não sei se estou exagerando. Professor Cláudio, se você puder comentar alguma coisa. Não que eu queira uma resposta derradeira, obviamente, né? Mas uma reflexão sobre essa questão, acho que nos ajudaria. Na verdade, o professor Samuel está se revelando um excelente anfitrião, né? Só está colocando perguntinhas fáceis aí, né? Mas, talvez aí o que eu queria fazer duas observações, poderia fazer duas observações em relação ao teu comentário, né, Samuel? O primeiro deles ficar nessa expressão da Ausgang e tentar problematizar um pouco mais, né? Gang é caminho, né? E Aus é para. Então, na verdade, Ausgang é um caminho para. Quando ele usa no contexto Ausgang, que é a saída da minoridade para a maioridade, ele está, na verdade, buscando caminho, um caminho. Quais são as soluções possíveis? Quais são as possibilidades, né, de abandono ou de superação dessa minoridade na direção da maioridade, né? E é importante observar nisso, né, que o Kant, ele é, como filósofo crítico, com espírito cuidadoso, vamos dizer assim, ele não indica, como eu disse antes, que esse é o fim. Ele não indica esse para, né? Mas ele compreende essa saída como um processo que não tem um começo definido e que não tem, e menos ainda, um fim, né? Então, o esclarecimento é um processo, mas um processo que vamos dizer assim, ele se embasa no trabalho do entendimento. E me parece que esse é o ponto. Trabalho do entendimento. De que entendimento se trata e de que trabalho se trata, né? Então, do ponto de vista formativo, né, é todo o trabalho educacional que precisa ser feito, que é feito, né, no sentido diríamos contemporaneamente, de desconstrução de crenças estabelecidas, né, de abertura do pensamento e da visualização de novas perspectivas, né? Então, o Ausgang
ele aparece aí como saída de um processo compreendido como um processo aberto. E precisa, aberto e inesgotável, né? Isso é o primeiro ponto que eu observaria aí. E o segundo ponto que eu gostaria de observar a partir da tua fala, professor Samuel, que talvez fosse uma questão interessante para nós, também é a atualização da preguiça e da covardia. Quem são os preguiçosos e os covardes na atualidade? E como aparece enquanto constitutivo da condição humana, social e política essa preguiça e essa covardia, né? E eu não uma hipótese para tratar disso, talvez fosse interessante vincular covarde é aquele que ignora a condição, a fragilidade como constitutiva da condição humana e que resolve o problema da fragilidade pela arrogância. Então, diria assim, o grande covarde do ponto de vista do governante hoje é aquele que se auto-intitula o sabedor de tudo, mesmo sendo um grande ignorante no sentido negativo do termo, né? E acho que é esse tipo de covardia que precisa ser criticada a partir de uma compreensão antropológica, ontológica diferente de fragilidade, né? Porque o arrogante é aquele que ignora essa fragilidade humana e busca pela ideia do auto-onipotente, do ser auto-onipotente, se considerar desde o início como superior em relação aos outros. E aí é uma ontologia que justifica uma hierarquia dos seres, que uns podem mais do que os outros e que uns podem receber tratamento diferenciado em relação aos outros. E aí nós caímos num terreno muito perigoso, porque isso é o início do fechamento do espaço público e do uso público da razão, que tem como pressuposto o direito a todos de serem reconhecidos e de serem tratados como iguais no sentido de fazer o uso público da própria razão, né? Então, talvez uma atualização desse problema da covardia poderia servir como uma crítica ao modo como é exercido o poder na contemporaneidade, não só no governo brasileiro, né, mas mundialmente, quando se ignora essa dimensão da fragilidade, buscando a onipotência a qualquer preço, que daí legitima esse ideal de superioridade, né? E foi isso, na verdade, que essa tradição esclarecida crítica da modernidade quis romper, né? Toda a crítica que o Rousseau faz à sociedade de corte, à nobreza, mas também à nascente burguesia, tem como pano de fundo essa ruptura com o ideal de superioridade, de que uns são maiores e melhores do que os outros. O mundo hierárquico posto dessa forma é incompatível com uma sociedade democrática, vamos dizer assim, né? E a preguiça, como é que aparece a preguiça aí? Quem se auto-intitula desde o início como soberbo, sabedor de tudo, autossuficiente, que é a ideia do sujeito onipotente, né? Ele mesmo por si mesmo se torna um ser preguiçoso,
porque ele não precisa mais pensar, ele não precisa mais investigar. A arrogância é contra o espírito crítico e investigativo, porque na base do espírito crítico e investigativo está a douta ignorância, que é essa postura de humildade, né? Então, por aí também se poderia fazer uma crítica, né, do quanto a preguiça e a covardia, embora sejam variantes ontológico-antropológicas, elas se traduzem destrutivamente em posturas políticas, né, que legitimam determinadas formas autoritárias de poder. Excelente, professor, excelente. Acho que essa atualização é importante para a reflexão e a gente observa como esse texto de Kant é atual, né? Como ele pode ser usado absolutamente agora, aqui e agora, e como ele, de fato, pode nos ajudar, né, a pensar e, eventualmente, até a pensar e até formular alguns caminhos. Acho que é um pouco a nossa tarefa também, que trabalhamos no campo, enfim, da formação aí de tantas gerações de professores, pesquisadores e tudo. Não dá para não pensar exatamente na formação, que está totalmente relacionada, né, nesse contexto. Eu não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, porque agora são 19 horas, o professor Cláudio tem aula às 19h20, é evidente que seria razoável que ele tivesse um tempo, pelo menos, para um café, alguma coisa, né? Então, a gente já iria encaminhar, fazer os nossos encaminhamentos finais, mas é evidente que eu tenho que consultar se alguém, eventualmente, quer comentar algo antes, senão eu já passaria para uma brevíssima apresentação de um escrito da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Alguém que queira comentar? Se for o caso, levanta a mãozinha e eu já vou apresentando, né? Todos têm conhecimento, certamente, deste primeiro livro. A Escola, uma Questão Pública, que foi publicado tem cerca de um mês e meio, não muito mais que isso. E acabamos de receber agora este segundo irmãozinho, que é A Escola, um Problema Filosófico. Estes livros devem ser lidos como exatamente assim, ó, como se fosse um único livro. Olha, ficou até bacana, né? Por quê? Porque eles são efetivamente o resultado de textos, de conferências do nosso encontro, terceiro Congresso de Filosofia da Educação da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, que aconteceu em 2018, aqui na PUC Campinas, e nós tivemos aí a honra de sediar esse evento que teve o financiamento da CAPES, do CNPq, e temos neste volume 1 textos de vários pesquisadores, nos 2 volumes, mas aqui fazendo referência ao nosso palestrante, professor Cláudio Dal Bosco, texto de abertura intitulado A Filosofia, a Escola e o Experimento Formativo, subtítulo, A Libertas como Cultivo da Soberba Inflamada. É o texto dele que está aqui abrindo esse nosso volume 1. E neste nosso volume 2, também fazendo referência aqui a alguém que está, felizmente, no nosso encontro, neste momento, como organizador do evento comigo, o professor Arthur José Renda Vitorino, com o texto Escola e Aceleração, Aproximações e Indagações, que é o capítulo 6 deste segundo volume, e que fica aqui a nossa recomendação. Vamos deixar depois as descrições para que possam ter acesso. A editora é a Parábola Editorial de São Paulo, uma editora que eles estão fazendo um trabalho muito, muito rigoroso, e nós aproveitamos para agradecer também aqui aos nossos editores, e temos, então, aqui não o lançamento desses livros, o volume 2 não, certamente faremos no ano que vem, mas o anúncio deles, pelo menos, para que possam conhecer. Com essa apresentação da sociedade e da minha parte, quero cumprimentar mais uma vez aos professores Cláudio Dal Bosco e Mauro Cardoso Simões, amigos de longa data, filósofos que nos ajudaram a pensar questões muito, muito importantes nesse nosso final de 2020, e certamente teremos outras oportunidades, outros convites serão feitos, porque essa parceria ela já existe em outras esferas, com bancas de mestrado e doutorado, e nós vamos certamente fazer outras atividades assim,
para um espaço dialógico, para conversas, para leituras, para exposições, porque nós entendemos e acreditamos que não há outro caminho na academia que não seja esse, o do debate, o do diálogo, o da exposição inclusive pública, embora aqui numa plataforma relativamente limitada, ainda assim pública, porque depois vamos deixar certamente essa nossa atividade no YouTube, em alguns canais, e, portanto, pública, né? Então, agradecer a presença dos mestrandos, doutorandos, professores, amigos, todas as pessoas que aqui estão, em especial o professor Arthur, meu amigo de grupo de pesquisa, que é aí um parceiro para toda a obra, e da minha parte é isso, e deixo a palavra aberta para que fiquem à vontade também para suas considerações. Muitíssimo obrigado, gratidão. Gostaria de agora oferecer um chimarrão para o professor Cláudio, embora ele já esteja muito acostumado, e um café italiano para o professor Mauro, e um vinho, porque hoje já é dia de vinho, terça-feira, para ele todos os dias pode, não tem problema com um bom vinho, né? Enfim, é assim que quero cumprimentar todos, e gratidão mesmo, um grande abraço a vocês. E aí, aberto o microfone, fiquem à vontade. Ô, Samuel, vou aproveitar e vou agradecer, porque logo eu tenho que me retirar, né, da sala. Claro. E agradecer pelo convite, pela oportunidade, também dizer que fiquei satisfeito em conhecer o professor Mauro aí, e poder participar da mesma mesa, rever o professor Arthur, e parabenizar aí a iniciativa de vocês e do grupo de pesquisa, porque pós-graduação se faz dessa maneira também, né? Com os debates, com os encontros dos grupos de pesquisa, e sem dúvida que a gente vai continuar essa interlocução aí, agora com a descoberta desses recursos digitais, né? A gente pode colocar os próprios grupos de pesquisa mais em contato e promover atividades sem maiores custos aí. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Excelente. Talvez a gente pudesse também fazer um registro fotográfico. Eu pediria que, se puderem abrir suas câmeras, assim a gente faz uma foto desse nosso evento, como se fosse o nosso ato aqui derradeiro, embora o microfone ainda aberto para quem quiser fazer uso, mas já peço que possam abrindo suas câmeras, se possível. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo. Foi uma belíssima tarde de terça-feira. Gostei muito de reencontrá-lo, Samuel, Arthur e Cláudio, de conhecê-lo, né? Espero que nós possamos nos reencontrar diversas vezes, virtualmente, nesses tempos, mas presencialmente também, ainda mais que agora eu sei do vinho, do chimarrão e do churrasco. Muito obrigado. Gratíssimo, gratíssimo pelo encontro. Excelente. Muito bem. Olha que bacana ver todas as pessoas aqui. A Rosemary Lee, que acabou de defender sua dissertação semana passada. É a nossa, não sei se teve outra defesa depois, eu ia dizer que é a mestre mais fresca do programa. Talvez já tenha outra mais fresca, não sei se teve outra defesa. Joelma também. Lari, tudo bem? Muito bem. Essas pessoas do Sul estão sempre com chimarrão, nós sabemos como funcionam as coisas por aí, vocês estão muito certas de fazer isso. Amanda, ainda faltam umas 3 pessoas, estou esperando um pouquinho, porque às vezes tem um delay aí, né, de sistema, embora o professor Cláudio tenha o horário dele, vamos rapidamente fazer esse registro, também para não atrapalhá-lo, não faz muito sentido. Bom, deixa eu ver aqui, tem um recurso para... Samuel, eu queria novamente agradecer aí as falas, né, instigantes, tanto do professor Cláudio da Bosco quanto do professor Mauro Cardoso Simões, e, enfim, assim, argumentando, né, de forma a trazer possibilidades e abrir horizontes. Muito grato. Tá? Um abraço a ambos. Abraço virtual. É isso aí. Então, vou fazer uma imagem aqui, um print de tela. No 3, 1, 2, 3, sorriam! Imortalizados, e esse encontro está imortalizado também. Eu vou depois enviar para o e-mail das pessoas que eu tenho contato. Claro que depois elas podem mandar para aqueles que eu não tenho contato, né? Mando para o professor Cláudio, que vai poder repassar também. Tá bom? E com isso nós encerramos esse nosso encontro. Sejam realmente assim, desejo um excelente final de ano, na medida do possível, claro, com todos os cuidados, né?
E aí que nós tenhamos um 2021 renovado, literalmente, né, do ponto de vista das nossas vidas individuais, da nossa vida aqui cooperativa, porque é ela que dá sentido à nossa vida humana. Então, é com esse espírito que a gente fala até mais e muitíssimo obrigado por estarem aqui. Valeu!